O programa Palco Livre trouxe a dança flamenca até você, através da dançarina e professora Rita Bastos. A arte flamenca traduz o sentimento humano da sua forma mais primitiva, expondo paixão e emoção. Linda sua apresentação, Rita. Depois dessa apresentação, todo mundo viu, você é professora de dança, sabe o que faz, mas por que a dança em sua vida? Como foi que isso começou? Na verdade, eu sempre fui apaixonada por dança. E eu morava em Feira de Santana e lá eu não conhecia assim, um lugar que tivesse dança naquela época. E surgiu, um determinado momento, um curso em Feira de Santana. E eu fui participar desse curso. Eu tinha meus 10 anos, 11 anos. Eu era a única, na verdade, pré-adolescente do grupo. E aí foi um contato com a Casa Siri Aurobindo, que tinha um núcleo da casa funcionando. E a partir dali começou a funcionar em feira, que eu experimentei os meus primeiros passos de dança mesmo, assim, com essa coisa da dança espontânea, né? E dali eu conheci uma professora de dança chamada Ângela Oliveira, que foi minha primeira grande mestra do coração, assim. E ela me chamou, falou que tinha uma escola. E eu fiquei apaixonada, queria dançar, cheguei em casa feliz, assim, falando para minha mãe que eu queria muito dançar. Como sua mãe recebeu isso? Assim, você sofreu influência dentro de casa? Sim, minha mãe era professora de yoga e eu tive um berço, assim, na minha casa sempre se ouviu boa música. A gente teve uma educação espiritual também muito forte, assim, muito família. E foi, assim, uma receptividade boa. Ela já sabia que eu tinha esse interesse pela dança. Então ela disse, claro, minha filha, você vai fazer. E eu cheguei super feliz, assim, no sábado, porque a professora, ela estudava, fazia faculdade de dança aqui em Salvador e ela só dava aula aos sábados. Então, até o sábado, meu coração ficava, assim, né, ansioso por aquele momento. Então você fez uma coisa difícil, que na sua pré-adolescência, praticamente você já escolheu sua profissão. Até então eu não sabia que seria a minha profissão, mas, assim, eu vibrava cada vez que eu via, assim, então eu mais tarde vim perceber que isso era o meu caminho mesmo. Daí por diante, até chegar ao vestibular, como foi seu caminho? Aí eu comecei a fazer dança, naquela época era dança moderna, ela também dava um pouco de balé, e aí eu fui fazendo, a gente começou a se apresentar. E aí chegou um momento de fazer vestibular e eu falei, eu quero dança. E aquela velha história, dança dá dinheiro. Mas, na verdade, até hoje, sei que é extremamente necessário e como é difícil viver de dança nesse país. Mas eu faço exatamente, eu sou muito, assim, plena no que eu faço. E dança, para mim, é a minha vida. E, assim, por mais que eu ainda não se venha ganhar muito dinheiro com dança, assim, mas eu faço com extremo amor aquilo que eu faço, então eu me sinto realizada. Como é a prova de vestibular para a dança? Acho que as meninas estão curiosas, né, para saber. Tem gente que fala que é difícil o teste, que dá nervoso, mas como é? Como era na sua época? Não, a gente já naquela época existia uma pré-seleção. Você fazia um curso preparatório, ou então você tinha que ter uma base para fazer, né? Então, eu vim fazer em Salvador um teste, né? Eram 2 ou 3 dias, né, de teste, que você ia fazer o teste de aptidão. Então você ia ter aula, você ia fazer a parte técnica, a parte de improvisação, a parte de teoria, né? A gente respondia um questionário sobre o seu conhecimento na dança e depois você faria a parte técnica. E você passando na primeira seleção, você vai para uma segunda seleção, que é uma etapa um pouco mais difícil. É assim, eu acho que você ir fazer um vestibular de dança sem nenhuma base, eu acho que não é difícil passar. Mas eu acho que você tem que saber um pouco da nomenclatura, ter dançado, ter experimentado um pouco da dança para que você venha, então, dentro da faculdade, alimentar mais. Só para quem sonha, para quem gosta, é difícil. Para quem não tem uma experiência maior. O sonho, para ele se tornar realidade, é preciso que você dê passos. E os passos, quais são esses passos? Assim, é tentar fazer a aula de alguma forma para que você se prepare. Para qualquer profissão na vida é necessário um pouco de preparo, né? Porque a faculdade, ela já está ali para quem já tem um pouco mais de conhecimento sobre aquilo. Você vai adquirir
ampliar esse conhecimento. Vai se profissionalizar. Analisar mesmo, assim. Então, você vai ampliar ele, não começar os primeiros passos dentro de uma faculdade. E a dança flamenca? Hoje você é professora só de dança flamenca? Sim, hoje só de dança flamenca. Por quê? Porque, é assim, eu fazia faculdade de dança, na verdade, quando eu descobri o flamenco. E aí, nessa época eu estava assim, indecisa, qual é o meu caminho na dança? Eu gostava de muitas coisas, já fiz balé, já fiz jazz, moderno, contemporâneo, um pouquinho de afro. E assim, eu gostava, eu me sentia bem em fazer, eu queria estar dançando. Mas eu não tinha ainda o caminho, assim, eu quero essa linha na dança. E quando eu encontrei o flamenco, eu falei, poxa, é isso que eu quero, porque na minha época da faculdade, existia uma coisa muito do contemporâneo, e apesar do contemporâneo ainda não ser uma verdade plena dentro da faculdade, na minha época, mas havia uma extinção do sentimento humano na dança. O homem virou um robô, era máquina, ele tinha que expressar sua época, e aquilo me angustiava. Me angustiava. Você não se sentia completa? Não, porque eu achava assim, um artista ele não pode se tornar uma máquina. O que move um artista é o sentimento que ele provoca, é a emoção que ele provoca em quem está assistindo. Então, se eu tenho que sair desse tempo, porque a função do artista, eu acho ele fazer essa religação com algo que é mais divino, que a gente vai se distanciando com o tempo. A gente vai se distanciando, a gente quer ganhar dinheiro, a gente precisa chegar na hora certa em tal lugar, precisa levar o filho na escola e vive nessa coisa mecânica. E se você chega na dança, na arte, e vai representar exatamente aquele estresse que você vive no dia a dia, aquilo, para mim, né, não me leva assim, a um sabor, a me tirar de um tempo. Eu preciso, na arte, sair de um tempo que é real, me levar para um tempo que eu não sei qual é, que pode demorar 1 hora, pode demorar segundos, mas que eu viva plenamente aquele instante. Surgiu uma curiosidade agora. Existe algum ritual, que é difícil, né? A pessoa se desligar do mundo lá fora, se desligar desses estresses, por mais que você não tenha filha ou por mais que você não tenha ainda uma família construída, existem outros estresses, de engarrafamento, de calor, se chateou no trabalho, com a funcionária. Como é que você consegue se desligar disso? Eu acho que assim, quando você vai dançar, inevitavelmente você vai passar no seu movimento, na sua expressão, no seu sentimento, aquilo que você viveu durante o dia. É inevitável, por mais que você queira, de alguma forma você vai mostrar. Porque é você que tem que estar ali, né? Inevitavelmente você mostra. Mas aí eu acho que você me deu